Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas e hoje, 17 de maio, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Alerta para aumento de risco cibernético em mecanismos de buscas. Bug do WordPress é explorado 2 dias após liberação de patch. E vazamento de dados de vítimas de ransomware sobe 27% em abril. E eu começo com essa notícia que fala: alerta para aumento de risco cibernético em mecanismos de buscas. Pesquisadores revelaram que os hackers melhoraram suas estratégias de engenharia social e estão agora burlando as barreiras de detecção no tráfego comum de redes por meio de HTTP e HTTPS. A Netscope divulgou hoje uma pesquisa que confirma que os hackers encontraram novos meios de burlar a detecção e se misturar ao tráfego normal de redes, usando os protocolos HTTP e HTTPS para distribuir malwares. O mais recente, Cloud and Threat Report, identificou que, em média, 5 em cada 1.000 usuários corporativos tentaram baixar malwares no primeiro trimestre de 2023 e 72% desses downloads continham novas famílias e variantes de malwares. A evolução da engenharia social e do data void em mecanismos de buscas. Na pesquisa, a Netscope descobriu que cerca de 10% de todos os downloads de malwares no primeiro trimestre foram realizados a partir de mecanismos de buscas. Esses downloads resultaram em sua maioria de data voids, termo que se refere às informações irrelevantes ou inexistentes ao realizar buscas, ou combinações de termos de pesquisa que trazem pouquíssimos resultados aos usuários. Isso significa que qualquer conteúdo que corresponda a esses termos provavelmente aparecerá em uma posição muito alta nos resultados de buscas e terá mais potencial de atrair vítimas. Isso representa apenas uma das muitas técnicas de engenharia social que estão em ascensão no cybercrime. A engenharia social, como um todo, continua a dominar como uma das principais técnicas de infiltração de malwares. Além dos mecanismos de pesquisa, os invasores continuam investindo em e-mail, aplicações de colaboração e de bate-papo para enganar suas vítimas. Os dois principais tipos de malwares no primeiro trimestre deste ano foram os cavalos de Troia, responsáveis por 60% dos downloads, e os de phishing, representando 13%. Pela primeira vez em seu relatório trimestral, a Netscope analisou os canais de comunicação utilizados pelos invasores. Esta análise revelou que, para evitar a detecção de forma consistente, os hackers usaram HTTP e HTTPS nas portas 80 e 443 como principal canal de comunicação. De fato, novos executáveis de malware analisados pela Netscope que se comunicaram com hosts externos, 85% o fizeram pela porta 80, ou HTTP, e 67% fizeram pela porta 443 HTTPS. Essa abordagem permite que os atacantes passem facilmente despercebidos e se misturem ao volume de tráfego HTTP e HTTPS já existente nas redes. Além disso, para burlar os controles de segurança baseados em DNS, algumas amostras de malware ignoram as pesquisas de DNS e, em vez disso, entram em contato diretamente com hosts remotos usando seu endereço IP. No primeiro trimestre de 2023, a maioria das amostras de malware iniciou comunicações externas usando uma combinação de endereços IP e nomes de host, com 61% se comunicando diretamente com pelo menos um endereço IP e 91% se comunicando com pelo menos um host por meio de pesquisa de DNS. Algumas das etapas adicionais podem ser adotadas para reduzir os riscos. Inspecionar todos os downloads HTTP e HTTPS, incluindo todo o tráfego da web e da nuvem, para evitar que o malware se infiltre em suas redes. Garantir que os controles de segurança inspecionem recursivamente o conteúdo de arquivos populares e que os tipos de arquivos de alto risco sejam completamente inspecionados, e configurar políticas para bloquear downloads de aplicações que não são usadas em sua empresa para reduzir a superfície de risco. Esse é aquele ponto, né, pelo menos essa última dica, em que muitas empresas acabam adotando a loja de software, ou seja, que colocam lá naquele repositório aqueles arquivos, aqueles programas que podem ser baixados, que podem ser utilizados. É claro que isso, obviamente,
não zera o risco de downloads de arquivo, mas, de certa forma, pode fazer com que a empresa controle e coíba o download de arquivos executáveis, por exemplo, fornecendo esse privilégio a um conjunto de pessoas de suporte ou que trabalhem justamente para instalar os programas. De qualquer forma, independente se esse vai ser o caminho ou não a ser adotado na sua empresa, na sua instituição, órgão público, enfim, é importante ter a clareza de que temos que ter controles, né, para filtro de navegação que bloqueie sites considerados maliciosos. Alguns sites utilizam a classificação dos mesmos para dizer se pode ou não navegar, se pode ou não ser acessível, e bloqueia inclusive sites não classificados. Os sites eles só são classificados quando há um volume considerável de acesso, e a partir daí alguns estudiosos, pesquisadores, vão analisar para saber em que tipo de categoria enquadrar aquele site. Então, quando você faz filtros dessa forma, você pode ou deveria inibir sites não classificados, impedindo que novos sites, né, que muitas vezes são sites maliciosos, sejam acessíveis a partir da sua estrutura. Agora, se você não controla a navegação, se você não controla o que pode ser baixado, provavelmente você terá algum tipo de incidente, alguma dor de cabeça com esse tema, mais cedo ou mais tarde. Bug do WordPress é explorado 2 dias após liberação de patch. Operadores de ameaças foram rastreados usando o código de exploração público de prova de conceito, direcionado a uma vulnerabilidade de script entre sites no plugin Advanced Custom Fields do WordPress, 2 dias após o lançamento de um patch, relata a Akamai. Rastreada como CVE 2023 30777, a vulnerabilidade de alta gravidade pode permitir que invasores injetem scripts maliciosos e outras cargas úteis em sites vulneráveis. O código seria executado quando os visitantes acessassem o site. Resultante de uma sanitização imprópria da saída e uma função configurada com um manipulador extra para um gancho do WordPress, o problema pode ser acionado em instalações de plugin padrão e não requer autenticação para exploração bem-sucedida. O CVE 2023-30777 foi resolvido com o lançamento do Advanced Custom Fields versão 6.1.6 em 4 de maio. O patch também foi incluído na versão 5.12.6 do plugin. As tentativas de exploração visando a vulnerabilidade, diz a Akamai, começaram a aumentar no dia 6 deste mês, 2 dias após o patch e 1 dia após a publicação de informações técnicas sobre o bug. No dia 7, o CISO Advisor publicou notícia informando que pesquisadores de segurança tinham descoberto que os plugins do Advanced Custom Fields e Advanced Custom Fields Pro do WordPress, com 2 milhões de instalações ativas em sites em todo o mundo, estavam vulneráveis a ataques de script entre sites ou cross-site script. Segundo a Akamai, o aspecto mais interessante dos ataques observados foi o fato de estarem usando o mesmo exploit que a empresa de segurança do WordPress, PatchStack, que identificou a vulnerabilidade, publicou no dia 5 deste mês. O operador da ameaça por trás desse volume crescente de ataques direcionados a organizações em vários setores não parece sofisticado, devido à sua completa falta de esforço para criar um novo código de exploração, observa a Akamai. Com mais de 2 milhões de sites WordPress usando campos personalizados avançados, a exploração do CVE 2023-30777 provavelmente continuará. Os usuários são aconselhados a atualizar suas instalações o mais rápido possível. O que é importante enfatizarmos nessa matéria? Aqui ela deixou muito clara que uma vulnerabilidade que foi divulgada, que foi detalhada, que foi publicada, passou a ser explorada por agentes maliciosos que não quiseram nem ter muito esforço para criar, né, os scripts e utilizaram o padrão utilizado pela empresa que identificou, pelas pessoas que identificaram, pelos pesquisadores que encontraram essa fragilidade. E o que de fato preocupa é que, sem sombra de dúvidas, a maioria dos sites, né, desses 2 milhões, provavelmente 2 dias depois ainda estavam vulneráveis.
Percebem o quanto é importante que se tenha processos ágeis de correção de vulnerabilidades? Só que para corrigir de forma ágil, é preciso também acompanhar, com o mesmo nível de agilidade, tudo que é divulgado pelas principais fabricantes, pelos principais desenvolvedores de sistemas, plugins, etc. O que você utilizar. Você precisa acompanhar, você precisa estar atento. Sistemas operacionais, mesma coisa. Por que estar atento? Porque se existe, se isso é divulgado, mais tempo, menos tempo, terão pessoas, agentes maliciosos tentando explorar. Essa matéria falou em 2 dias. Eu já vi tentativas de exploração acontecerem minutos depois das notícias de vulnerabilidade serem divulgadas pelos fabricantes. Então tudo depende do nível de complexidade e do quão simples é a exploração. Portanto, trabalhemos de forma consistente para aprimorar esse processo, porque ele é sem dúvida nenhuma um processo muito importante. E na última notícia de hoje, vazamento de dados de vítimas de ransomware sobe 27% em abril. O número de vítimas de ransomware que aparecem em sites de vazamento de dados aumentou 27% em abril para 354, com o setor de manufatura sendo mais impactado, de acordo com o estudo da GuidePoint Security, cujo relatório mensal intitulado Grit Ransomware foi publicado na quinta-feira, dia 11. O relatório é compilado a partir da análise de 24 sites de vazamento de ransomware, portanto, o número real de vítimas pode ser muitas vezes maior, considerando que muitas vítimas optam por pagar o resgate aos cybercriminosos e, portanto, não são exibidos nesses sites. No entanto, nos sites analisados, 19% das vítimas eram empresas de manufatura. Essas organizações são frequentemente escolhidas por operadores de ransomware devido à sua baixa tolerância à interrupção na produção. Enquanto o número de vítimas de ransomware de modo geral caiu 22% entre março e abril deste ano, o número manufatureiro houve um aumento de 46%. O Lockbit foi mais uma vez o ransomware mais prolífico, respondendo por 31% das vítimas em sites de vazamento em abril, seguido pelo AlphaV, 14%. No geral, porém, a indústria de ransomware está cada vez mais pulverizada, com um grande número de grupos menores. O relatório também apontou táticas cada vez mais agressivas por parte de grupos de ransomware com o objetivo de forçar o pagamento das vítimas. Isso inclui ameaças de ataques distribuídos de negação de serviço, vazamento de bate-papos internos confidenciais e o sequestro de um sistema de alerta de universidades para direcionar funcionários e alunos a pressionar os administradores a pagar. Bom, a matéria fala sobre o impacto ou parte do impacto desse tipo de ataque. O vazamento é apenas um dos impactos. Muitas vezes a indisponibilidade de serviços essenciais, serviços considerados críticos, é o primeiro impacto. Quando os atacantes conseguem persistir por mais tempo dentro do ambiente, obviamente ele acaba ampliando a sua oportunidade de auferir algum tipo de lucro, de praticar a extorsão. Então é nesse tipo de situação que eles acabam exfiltrando dados e extorquindo vítimas, né, para que esses dados não sejam vazados. O grande ponto aqui é, além de nós trabalharmos nos controles para proteção dos ambientes, o que é extremamente importante, eu falei agora há pouco do processo de gestão de vulnerabilidades como sendo um dos mais importantes, e precisamos trabalhar muito forte as questões ligadas à detecção. Detectar comportamentos anômalos, detectar a criação de usuários, a utilização de usuários de serviços a partir de hosts desconhecidos, movimentos ou tentativas de movimentos laterais que via de regra não acontecem, etc. Precisam estar dentro desse conjunto de itens a serem monitorados. E esses alertas, esses eventos precisam ser investigados com a máxima urgência, com a máxima prioridade, para identificar se pode ser o indício de um ataque de ransomware. Porque quanto mais rápido isso acontecer, mais fácil e mais possível é de contê-los. Então esse ponto é extremamente importante. Do contrário,
veremos números maiores, cada vez maiores, de vazamento de dados, empresas expostas e tudo mais. Não é mesmo? Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!